Bom dia, gente. Ó, se a voz sair do microfone é porque eu não costumo usar muito esse negócio aqui. E aí, às vezes, eu me estranho com ele. Mas eu acho que eu vou conseguir hoje. Ó, a gente falou muito da voz, de ouvir, de escutar. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Eu vou falar e vocês repetem. Tá bom? Combinado? Então, vamos embora. Oi, ô. Oi, oi, ô. Tatu gambá. Tamanduá. Pacatatu tamanduá. Pacatatu cutia não. Vamos de novo, que o pessoal não tá escutando direito. Oi, ô. Oi, oi, ô. Tatu gambá. Tamanduá. Pacatatu tamanduá. Pacatatu cutia não. O pessoal ainda tá bobeando. Vamos mais uma vez. Oi, ô. Oi, oi, ô. Tatu gambá. Tamanduá. Pacatatu tamanduá. Pacatatu cutia não. Quase que foi. Então, gente, para falar desse universo, dos brinquedos e das brincadeiras, da cultura da infância, a cultura da infância é um universo encantado. É um universo da alegria e do movimento. Esses brinquedos e brincadeiras, eles são a manifestação do ser humano ainda novo. Né? Eu aprendi isso com uma grande pesquisadora, que é a Lídia Ortélio, que foi a primeira pessoa aqui no Brasil, e se bobear até no mundo, mas aí o mundo é muito grande, não dá para ter certeza. Mas com certeza aqui no Brasil, foi a primeira pessoa que começou a falar dessa cultura da infância, dessa cultura das crianças, desse universo tão rico e diverso, né, que a gente tem, né, e que mora dentro de cada um de nós. Todo mundo tem, todo mundo viveu essa cultura, né, todo mundo passou por essa cultura. E é um universo muito rico. Então, para falar dela, não dá para a gente falar sem a gente brincar. O que a gente precisa para falar dela, a gente precisa acessar esse lugar dentro da gente, que é um lugar sagrado. É um lugar que cada um de nós viveu e guarda ele profundamente dentro da gente, né? Então, a gente vai fazer, para a gente continuar, a gente vai fazer mais uma brincadeira, que é uma brincadeira de mão, que aí dá pra gente fazer aqui, né? Eu, por mim, já tirava logo todas essas cadeiras daqui, a gente ficava numa grande roda, mas como a gente tem as cadeiras, a gente dá um jeitinho, que nem todas as crianças fazem, elas dão um jeitinho para sempre brincar, a gente também vai dar o nosso jeitinho aqui pra gente brincar. Então a gente vai fazer uma brincadeira de mão, pra gente esquentar e pra gente movimentar um pouquinho, né? Tá todo mundo sentado. É bom que alguém segure o microfone aqui pra eu fazer. Vem aqui, ó. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Agora melhorou, estão ouvindo mais ainda. Então vamos fazer assim, ó. Tá todo mundo me vendo aí? Então vamos lá, vamos esticar a mão assim, ó, pra frente. Tem um pessoal aqui que já conhece, hein? Então vocês me ajudem. Pom, pom, pom. Quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, olê, olê.
olê, olê, olá. Ô comadre, ô compadre. Mas é muito fácil, né? Vamos fazer mais uma vez? Vambora. Pom, pom, pom. Quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Ô comadre, ô compadre. Esse é um brinquedinho das crianças lá de Minas Gerais. E eu aprendi com um arte educador lá de Minas, o Adelcim. Eu aprendi com ele e ele aprendeu com os meninos pequenininhos a fazer essa brincadeira. Esse universo, a gente vai fazer mais uma, que é uma brincadeira que todo mundo deve ter brincado. E a gente vai fazer a variação que eu aprendi com minha avó. E aí, para isso, a gente vai precisar um beliscar a mão do outro, assim. Um beliscar a mão do outro, assim, ó. Vai, se junta aí, assim, ó. Pra um poder beliscar a mão do outro de algum jeito, assim. Ó, todo mundo já beliscou a mão de alguém aí? Aí a gente vai cantar assim, ó. A gente vai fazer esse movimento assim de balançar pra cima e pra baixo. E vai cantar assim, ó. Urubu, pé, pé, tira bicho do pé pra tomar com café. Chorubu! Vambora, mais uma vez, belisca aí de novo. Bora lá? Urubu, pé, pé, tira bicho do pé pra tomar com café. Chorubu! A coisa mais bacana desse universo, da cultura das crianças, é o riso fácil que gera. Basta a gente fazer um brinquedinho, olha só que alegria. Né? E as crianças fazem isso todo dia, toda hora, muito espontaneamente. E o mais bacana é que eu imagino que cada um aqui, quando a gente brincou dessa brincadeira, tenha lembrado, quem brincou dessa brincadeira, lembrou da sua variação. Quem brincou dessa brincadeira aí, levanta o dedo. Quem brincou dela de outro jeito, cantando outra coisa, mas fazendo o mesmo gestual? Então, essa é a beleza da cultura da criança. Ela é muito rica, né? E eu aprendi uma coisa com Lídia, que o brinquedo e a brincadeira, muito mais do que uma coisa fora da criança, ela é uma coisa que é um fenômeno. O brinquedo, ele é um fenômeno da cultura da criança. Ele começa dentro da criança. Ele começa no desejo, na necessidade da criança realizar um movimento. Que sabe Deus por que aquele desejo bate dentro dela, mas ela tem que fazer aquilo para ela crescer. É a necessidade de movimento dela crescer. E aí ela vai encontrar fora dela os elementos para fazer esse brinquedo acontecer. Seja o amigo, seja umas coisas que ela cata no chão, seja o próprio espaço. Ela vai encontrando os elementos para ela realizar esse movimento. E assim, ela vai se desenvolvendo e vai criando esse repertório, que cada um de nós aqui tem um. Cada um aqui tem um repertório. Se a gente for parar 5 minutinhos para pensar nos nossos brinquedos e nas nossas brincadeiras, a gente em 5 minutos a gente consegue, com certeza, listar pelo menos uns 20 brinquedos e brincadeiras que a gente fez na nossa infância. Então, e de cada um aqui é diferente do outro. Cada um aqui tem um repertório próprio, que está relacionado ao lugar onde você nasceu, ao espaço com quem você brincou, ao espaço que você conviveu, a toda a realidade do teu entorno. Então, a cultura da infância,
ela traz isso também de muito bonito, porque o imaginário, a fantasia e a realidade, elas estão fundidas para a criança. Não é uma coisa separada da outra, é uma coisa que caminha junto. Depois, quando a gente vai crescendo, é que vai separando, né? Porque faz parte do nosso processo de crescimento também que isso aconteça. Mas então, falando desse repertório da cultura da infância, né? Cada um aqui tem esse repertório, tem esses brinquedos, essas brincadeiras que estão guardadas dentro da gente, né? Estão guardados na nossa memória do nosso corpo, né? Basta a gente ativar e começar para a gente recordar de uma série deles, né? Tem uns que a gente nem lembra, mas quando alguém leva a gente a brincar de novo de alguma coisa um pouquinho parecida, a gente já lembra dele de novo, porque o corpo recorda. Então eu queria perguntar para vocês, assim, por exemplo, dessa brincadeira que a gente fez, né, que tem muitas variações, tem outra que o pessoal canta pinhé, pinhé, cará, cará, né, e faz esse movimento da mão também. Qual é o melhor? Quem sabe me dizer, dessas variações, qual é a melhor? É isso mesmo. A melhor variação é a que a gente sabe. Porque é essa variação que a gente sabe que mora dentro da gente. E é ela que vai fazer a gente chamar todo o resto, né? Mas a gente vê muito pouco. Por mais que a gente saiba que a melhor variação é a nossa, a gente vê muito pouco pessoal levando os meninos a brincar das brincadeiras da nossa infância, né? Quem aqui brinca da brincadeira da sua própria infância com as suas crianças? Mas você vê como ainda é pouco, né? O que acontece? Que a gente não brinca mais da brincadeira que a gente brincava, que tanto alegrava a gente com os nossos meninos, né? É uma coisa para a gente perguntar, porque é um universo tão maravilhoso, a gente conhece aquela brincadeira com tanta profundidade, e a gente sabe como ela é boa. Por que a gente não leva os nossos meninos a brincar dessas brincadeiras também, né? Porque hoje a gente ouve muito esse discurso. Ah não, as crianças de hoje não brincam mais, elas só querem ficar no videogame. Ah, as crianças de hoje não brincam mais, só querem ver televisão. Eu discordo, né? O que eu tenho visto por aí é que as crianças brincam e continuam brincando, não das mesmas coisas que a gente brincava, porque o mundo mudou muito. E como eu falei antes, o brincar delas está totalmente relacionado à realidade de cada uma delas, né? Então, elas têm que se adaptar à realidade do tempo, ao ritmo do nosso tempo, principalmente, e ao tempo das coisas e o espaço que cada vez fica mais reduzido. Mas elas continuam brincando. E isso é muito importante que a gente entenda, que independente do que aconteça, as crianças vão continuar brincando, porque isso é natural delas. Isso ninguém pode tirar delas. Nenhum adulto, nada que aconteça vai tirar isso das crianças, porque isso é uma força muito forte dentro delas, que nem uma onda do mar, que nem uma planta que está nascendo no meio do cimento rachado. É a mesma força que faz aquela plantinha brotar no meio do cimento rachado, é a mesma força que tem a criança para fazer os seus brinquedos, né? O que a gente vem observando é que cada vez mais elas têm que encontrar brechas para brincar dentro do sistema todo, não só na educação, mas em todos os espaços onde ela tem que passar. Por isso que é muito doido mesmo, como é que essas crianças estão conseguindo. E elas estão conseguindo, né? E o que eu venho observando é que o adulto é que está vendo pouco. O adulto é que está conseguindo olhar pouco e ver o que esses meninos e essas meninas estão fazendo hoje. O que eles estão construindo, do que eles estão brincando, do que eles estão conversando, do que eles estão questionando, o que eles estão pensando. Se a gente pensar, né, naquelas teorias de evolução que a gente estudou lá na escola, a gente vai lembrar que as crianças de hoje
são a evolução da nossa espécie. Então elas são muito mais desenvolvidas que a gente, elas são muito melhores que a gente, mas só que a gente dá muito pouco espaço para aprender com elas esse mundo novo que elas estão trazendo. A gente está muito mais preocupado em compartilhar com elas um mundo velho e fazer perpetuar o mundo velho que a gente viveu, muito mais do que olhar para as novidades, para as coisas novas, para a forma de olhar para o mundo nova, que eu acho que é isso que as crianças mais trazem para a gente. É um novo modo de olhar para as coisas do mundo, que é muito antigo também, porque é do humano ainda novo. Então, quando a gente começa a olhar para essas crianças, a gente logo começa a lembrar que um dia a gente olhou também para as coisas desse jeito, né? E a gente pode recuperar esse olhar, né? E por isso que hoje eu vejo muita gente falando, né? Tem um movimento muito grande falando sobre a desescolarização, né, das crianças. E aí eu sempre fico me perguntando, mas com as crianças que a gente tem que trabalhar a desescolarização, é com a gente mesmo, né? Porque as crianças nem se escolarizaram para desescolarizar. Então a gente tem que pensar, né? Eu sou professor na universidade, então eu já pego os meninos crescidos, né? Depois de 18 anos de escola, eles chegam lá quase sem saber o nome deles, mas eles lá dentro deles, como eu trabalho com o pessoal que chega mesmo, eu trabalho com os calouros, eles chegam com uma coisa que eles têm na infância que eles ainda não perderam, que ainda não deu tempo em 18 anos deles perderem, que é o brilho no olhar. E é com esse brilho no olhar, cada sorriso que eles dão com uma coisa que eles aprendem, que a gente vai descolarizando, a gente vai trazendo ele de volta para ele mesmo, né? Em vez dessa quantidade de coisas que faz a gente achar que a gente tem que ser igual ao outro, que a gente tem que fazer tudo que todo mundo faz, e assim ir massificando as coisas, em vez de ir cada um reconhecendo a sua beleza e a sua singularidade. E quando a gente brinca, depois que a gente cresce, quando a gente brinca, a gente tem a chance da gente ir descolarizando um pouquinho, a gente ir reconhecendo que muito antes de tudo que a gente aprendeu dentro da academia, nas escolas, a gente já sabia uma série de coisas, a gente já sabia muita coisa, a gente já tinha tudo que a gente precisava para crescer. E quando a gente vai brincando, a gente vai reconhecendo e relembrando desse menino e dessa menina que habita dentro da gente e que tinha uma vontade enorme de crescer. E quando a gente encontra com ele, a gente tem a possibilidade de viver isso tudo de novo e escolher diferente. Então eu acredito que pra gente que está já crescido, já é adulto, a possibilidade da gente brincar e encontrar essas brincadeiras, além de favorecer essa ampliação do repertório para quando a gente está com os meninos, a gente pode, eu falo meninos, tá, mas não é no termo masculino não, é porque essa minha história com os brinquedos sempre foi muito a partir dos encontros. Eu costumo dizer que eu sou brincante por acaso, né? Porque eu fui encontrando as pessoas, fui me encantando e fui seguindo. Então, as pessoas que eu encontrei, a maior parte delas moram para o interior de Minas Gerais e para o Nordeste. E lá é muito comum chamar criança de menino. Então, não é uma questão de gênero, tá? No menino que eu estou falando, estão incluídas as meninas também. Mas o que eu estava falando mesmo antes? Mas enfim, essa cultura da infância, ela perpassa todo, toda fase, né? Até os meninos chegarem na adolescência. E cada fase dessa tem uma série de brinquedos e desafios que os meninos vão fazendo. E a gente pode encontrar isso no recreio, no pátio, só observando os meninos. Em qualquer lugar eles vão estar fazendo. Por exemplo,
Um exemplo muito bacana, que todo mundo deve observar nas suas escolas, é as brincadeiras de mão, essas brincadeiras que as meninas batem, que é bem do universo feminino, né, muito mais do que do masculino. Os meninos batem também, mas é uma iniciativa muito maior das meninas fazer esses brinquedos. É um brinquedo, por exemplo, que está aí e cada vez mais as meninas reinventam. A toda hora, se você for num pátio hoje, você vai lembrar da brincadeira que você fazia, mas tem já umas 5 frases além, né, da que você brincava. E mais uns 10 movimentos que você não fazia e elas estão fazendo. Então a cultura da criança é uma cultura viva, né? E é a cultura do humano ainda novo, que mora dentro de cada um de nós. E isso é muito importante da gente saber, porque na hora que a gente está com os meninos, o educador tem uma mania muito doida de querer sempre ensinar, né? Sempre. A coisa mais difícil dele inibir é a vontade dele ensinar. Então ele vê o menino, o que ele quer fazer? Quer ensinar um negócio, né? Mesmo uma brincadeira, ele vê o menino, ele quer ensinar a brincadeira, né? Tem muito isso dentro do educador. E eu acho que a coisa mais difícil é a gente inverter esse olhar e a gente entrar no movimento das crianças, né? A gente se permitir entrar nesse movimento das crianças e a partir da convivência nesse movimento das crianças, a gente sim propor algumas coisas, mas a partir do que a gente está convivendo, vivendo junto com eles, né? A gente sempre quer começar, né, a proposta da brincadeira, né? Enquanto que a gente podia inverter, a gente podia entrar no movimento deles e depois... Eu tive uma experiência que eu trabalhei num projeto na comunidade ali do Horto, que fica atrás do Jardim Botânico, e eu encontrava com os meninos uma vez por semana, no final de tarde, que era a hora que eles estavam chegando da escola, e lá no Horto é um lugar incrível, assim, porque é um lugar que você chega e parece que você saiu do Rio de Janeiro, assim. Esse lugar, que era a Ladeira das Margaridas, o nome, que eu trabalhava, eu chegava lá, era o quintal dos meninos, assim, era em frente à casa deles. E aí eu ia encontrar com eles para brincar da brincadeira deles. E eu, como também não conseguia na época inibir essa vontade, chegava sempre com umas 5 brincadeiras para brincar com ele, né? E aí às vezes eu levo, e eu gosto muito de construir brinquedo. Então eu já chegava cheio de material, né? Aí chegava com os materiais e falava, agora vamos brincar disso. Aí começava. Aí estava montando, construindo com eles. Dava uns 5 minutinhos, eu olhava para o lado, já tinha um correndo, outro indo jogar bola, e eu estava lá sozinho construindo o brinquedo. Então eu resolvi parar de levar coisa e resolvi falar, vamos brincar do que eles estão brincando. E aí eu descobri que com esse movimento de entrar no movimento deles e brincar do que eles estavam brincando naquela hora, a possibilidade de encontro com eles era muito maior, porque naquela hora eles não me reconheciam só como alguém que estava indo lá para estar com eles, para gerar alguma coisa, não sei o quê. Eles me reconheciam como um parceiro na brincadeira. Eles reconheciam que o meu menino ali estava de frente. E menino e criança sabe quando o nosso menino está de frente, quando ele tem um parceiro de brincadeira ou quando ele tem um adulto que vai mandar ele fazer alguma coisa. Ele sabe direitinho no nosso olhar quando isso muda, né? Vocês que estão em sala de aula, vocês devem também perceber que eles sabem, né? Que eles reconhecem na gente a hora que a gente dá a mão para eles e está junto com eles e a hora que a gente está num outro lugar. E eu fui descobrindo, né, meu processo com os brinquedos foi muito por aí, de ir reconhecendo, e os meninos iam fazendo com que eu lembrasse dos meus próprios brinquedos, das minhas brincadeiras, e aí que eu começasse então a buscar outros brinquedos e outras brincadeiras, porque eu comecei a ficar muito encantado com essa possibilidade das variedades, né, de chegar num lugar, começar a brincar de uma brincadeira e ter pelo menos 5 variações da mesma brincadeira, né? Teve uma vez que eu fui dar uma oficina ali no Mangueira de Botafogo, que é a ladeira Tabajaras ali em Copacabana, pro outro lado, né?
E aí eu cheguei numa creche para dar uma oficina. E aí foi muito bacana, porque nessa creche tinha uma educadora de cada lugar do Brasil. Sim, tava o Nordeste todo e o Norte representado lá. Sim. Então eu cantava uma brincadeira, pelo menos 3 variações a gente tinha que fazer da brincadeira. E uma de cada lugar e cada uma diferente. Então é muito rico, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa riqueza, né? O Brasil ele é um grande ecossistema cultural, né? A gente tem uma diversidade, não só a biodiversidade da natureza, mas a gente tem uma diversidade muito grande, né? E que a gente pouco conhece. Na verdade, eu posso afirmar que a gente desconhece, né? A gente conhece muito pouco do nosso país. A gente conhece muito pouco da nossa cultura. A gente ainda não mergulhou o tanto que a gente precisa mergulhar dentro da nossa cultura. Mas quando a gente começa a brincar com os meninos, eles levam a gente até lá, se a gente deixar, né? Parece que eles vivem numa rede invisível, que quando você começa a brincar de um brinquedo aqui, você está brincando do mesmo brinquedo que o menino lá no Nordeste está brincando, o mesmo brinquedo que o menino lá no Norte está brincando, que o menino lá no Japão também está brincando, né? Porque a cultura da infância, ela não está restrita a um lugar, ela é do mundo, né? E por isso é tão importante a gente conhecer ela, a gente querer conhecer ela, porque só a gente conhecendo ela profundamente é que a gente vai poder encontrar de fato com os meninos, né? Poder entrar na grande roda das crianças e participar junto com eles dessa roda. Mas eu já falei demais, vamos brincar mais um pouquinho. Pode deixar que eu não vou cair não, gente. Ó. Bora lá? Você gosta de mim, ó maninha, eu também de você, ó maninha. Vou pedir ao seu pai, ó maninha, para casar com você, ó maninha. Se ele disser que sim, ó maninha, tratarei dos papéis, ó maninha. Se ele disser que não, ó maninha, morrerei de paixão, ó maninha. Palma, 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 maninha. Pé, 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 ó maninha. Roda, 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 maninha. Abraça quem quiser, ó maninha. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá? Você gosta de mim, ó maninha, eu também de você, ó maninha. Vou pedir ao seu pai, ó maninha, para casar com você, ó maninha. Se ele disser que sim, ó maninha, tratarei dos papéis, ó maninha. Se ele disser que não, ó maninha, morrerei de paixão, ó maninha. Palma, 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 maninha. Pé, 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 ó maninha. Roda, 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 maninha. Abraça quem quiser, ó maninha. Você vê, gente, como que é. Como que é. Daqui a pouco a gente vai fazer outro. Já, já. Ela vai me avisar aqui do tempo. Quanto tempo ainda tem? Tem 15? Ah, tem 15 minutos. Dá pra gente brincar ainda um bocado. Você vê
Você vê que maravilha que é, né? A gente, uma das coisas que os meninos hoje já não tem muito contato, né? Principalmente mais nas grandes cidades, né? Para o interior, os meninos ainda brincam muito de roda, né? Porque eles têm alguém que ainda brinca de roda, né? Eles veem um adulto brincando de roda e por isso eles brincam de roda também, né? Aqui nas grandes cidades a gente foi perdendo um pouco isso, né? E aí os meninos, por conta dessa vida acelerada, né? Desse tempo muito diferente que a gente vive no centro urbano, os brinquedos, se a gente for observar os brinquedos dos meninos hoje, eles têm menos melodia, né? Eles não têm mais essa melodia, eles têm outras coisas, são os brinquedos mais ritmados, né? São brinquedos as lutas, elas fazem parte muito do universo masculino, e por isso às vezes as meninas não entendem muito esse comportamento, eu acho a luta, na verdade, um movimento espontâneo dos meninos, deles saberem qual é a força deles. Eles precisam fazer isso com outro menino para eles reconhecerem o tanto de força que ele tem. Então, na hora que ele dá um empurrão no menino e o menino devolve o empurrão para ele, o menino que devolve o empurrão devolve mais ou menos com a mesma força que ele empurrou ele. E aí ele pode sentir no próprio corpo qual é a força que ele tem. Então eu sei que é muito difícil, né? Porque se a gente deixar dois meninos continuarem depois do empurrão, o negócio esquenta. Mas enfim, é lógico que isso tem muitas questões em relação a isso, a violência e a outros elementos, mas é muito importante que a gente pense que esse gesto da luta, do menino querer pegar uma espada, bater, o menino ele tem um movimento diferente, isso faz parte desse repertório de movimentos do masculino, né? Lógico que às vezes isso se exagera, isso vira outras coisas, né? Mas o menino brincar de revólver, de ter uma tiradeira e atirar numa coisa, não quer dizer que ele vai virar um bandido, nem que vai matar ninguém quando ele crescer. Ele precisa de alguns movimentos. Esses, por exemplo, tem um repertório gigante, enorme, de brinquedo dos meninos, que são de atiradeiras, são arminhas, coisas que eles usam para atirar. Não nos outros, porque eles não atiram nos outros não, eles atiram nas outras coisas, né? Às vezes eles atiram em passarinho, em bicho grande, né? Aí o pessoal fala, ah, meu Deus, os meninos tem que proibir, porque eles estão atirando nos passarinhos, depois vai virar caçador. Também não vai, né? Muitas dessas coisas que os meninos vivem na infância, eles vivem naquele momento. Depois, quando eles crescem, eles vão viver outra coisa, né? Aquilo faz parte da infância, né? Porque a gente acha, a gente está formatando muito a criança com o nosso pensamento adulto, né? A gente está achando muito que a criança pensa que nem a gente, sente as coisas que nem a gente, mas as crianças não sentem e pensam que nem a gente não. Elas têm uma forma de olhar para o mundo muito diferente da do adulto, né? Ela tem uma outra perspectiva, e eu acho que os dois já falaram um pouquinho disso antes de mim, e eu acho que os brinquedos e as brincadeiras, eles reforçam e manifestam exatamente esse outro modo de olhar. Por isso que a gente tem que estar tão atento a esses brinquedos e essas brincadeiras que os meninos estão trazendo, porque ali está o modo dele olhar para o mundo, está o modo dele lidar com as coisas, né? E se a gente se permite olhar e ver, a gente vai descobrir um mundo maravilhoso, muito mais bonito do que esse mundo que a gente está vendo, né? Então eu gosto muito de acreditar que os meninos, que a grande... Chegou o tempo, né? A gente já teve muitos tempos no nosso planeta, né? A gente teve o tempo que o homem encarava o outro homem dente a dente, precisava conquistar os espaços, né? Que é o tempo das cruzadas. A gente viveu esse tempo no mundo. A gente viveu também o tempo
chegou um mensageiro aqui para falar de amor. A gente também viveu esse tempo. Mas eu acredito que agora chegou o tempo da gente... Tempo das crianças. Tempo do menino. Tempo das crianças irem à frente. Das crianças mostrarem pra gente que o mundo tem outra possibilidade. E essa experiência que a gente teve aqui, né, de levantar e brincar, e esse riso fácil que todo mundo deu, é a maior afirmação disso que eu estou falando. Um outro mundo é possível sim. E quando a gente brinca, quando a gente se permite entrar na roda com as crianças, o tempo e o espaço eles suspendem. Quem aqui na hora que a gente estava cantando estava em outro lugar que não aqui? Né? Então esse tempo, na hora que esse tempo e esse espaço estão suspensos, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa muito bonita e que quando a gente vai crescendo, a gente muitas vezes esquece, que é a gente saber que a gente ainda pode escolher. A gente ainda tem escolha. E a gente pode escolher fazer diferente. Mas para isso a gente tem que se permitir em algum momento da nossa vida esses tempinhos de suspensão, né? E que o brincar favorece tanto. E quando a gente entra na roda com os meninos, então esse tempo se amplia. Então bora brincar para fechar essa minha fala aqui. Bora fazer outra brincadeira aqui? Bora. Vocês fiquem em pé aqui comigo, senão não vai dar pra brincar, não. Vamos lá? Vamos dar a mão, que nem a gente tava. Dá a mão você também. E aí a gente vai cantar assim, ó. Ô minha gente do balanço do mar, coqueiro balançou, coqueiro balançar, e vai balançando no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar, fazendo careta no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar, batendo o pé no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar, requebradinha no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar, abraçadinho no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar, abraçadinho no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar, coqueiro balançou, coqueiro balançar, coqueiro balançou, coqueiro balançar, coqueiro balançou, coqueiro balançar, coqueiro balançou, coqueiro balançou. Fica abraçadinho, continua abraçadinho. Gente, o que a gente mais está precisando é disso aqui. É da gente ficar abraçadinho, ficar um no colo do outro. Que é disso que o nosso planeta está precisando, para viver esse tempo tão doido que a gente está passando, né? Que a gente fique juntos, uns com os outros, independente do que cada um pense, independente do jeito de cada um ser. O que a gente precisa é a gente estar junto. E para isso a gente precisa da alegria. Porque é isso que eles querem tirar da gente. É a nossa alegria. Porque a hora que tiver todo mundo alegre, esses caras não vão segurar a gente, não.